Olá, eu sou o Edmundo Almeida e você está no canal Mundo Investidor. Hoje eu vou falar com vocês aqui um tema que é bastante polêmico, que é qual a alíquota de imposto de renda que deve incidir sobre o ganho de capital na venda de direito de subscrição de cota de fundo imobiliário. Eu já fiz um vídeo mais resumido, só dizendo qual é a alíquota, mas agora eu vou fazer uma análise jurídica detalhada que vai mostrar juridicamente o porquê de eu ter chegado àquela conclusão da alíquota que deve ser aplicada. Vamos lá, vamos começar a análise? Mas antes de começar essa análise, eu peço você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e a deixar o seu like aqui no vídeo. Vamos lá? Bem, pessoal, como eu falei, eu vou fazer uma análise jurídica, tá, do assunto, e para isso eu vou ler trechos da legislação, fazer uma análise detalhada à lei. Mas eu preciso dizer antes que a lei, ela não trata de forma direta, dizendo de forma clara qual é a alíquota do imposto que deve incidir. Também não há uma regulamentação por parte da Receita Federal. Ela não fez uma resolução ou alguma outra forma de regulamento esclarecendo esse ponto. Então tem que ser feita uma interpretação de forma sistemática das leis. E é isso que eu vou fazer agora. Mas tenho que deixar claro aqui que isso é controverso. Existem várias opiniões e eu vou dar agora a minha opinião jurídica, ressaltando que eu sou advogado. Então eu vou fazer essa análise agora aqui, tá ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos analisar, como a gente está falando de fundo imobiliário, vamos analisar a lei que instituiu os fundos imobiliários. Essa lei, ela diz no artigo 18 que o ganho de capital na venda das cotas do fundo imobiliário, esse ganho de capital ele vai ser tributado em uma alíquota de 20%. A legislação específica do fundo imobiliário diz que o ganho de capital da venda das cotas será tributado em 20%. Eu vou ler agora esse artigo. Tá ok? Ressaltando que a lei em questão é a Lei 8668. É a lei que trata dos fundos imobiliários. Tá ok? Vamos ler aqui o artigo 18 dessa lei. Ele diz: os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas dos fundos de investimento imobiliário por beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de 20%. Então, repetindo e frisando aqui uma parte, os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de cotas de fundo de investimento imobiliário, aí continuando, serão tributados em 20%. Veja que eu frisei que a alienação ou resgate será de cotas. Em nenhum momento eu falei que isso seria alienação ou resgate de direito de subscrição, e sim de cota. Então esse artigo se aplica especificamente ao ganho de capital na venda de cotas. Se estivéssemos falando de venda de cotas, aí sim seria 20%. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de venda de direito de subscrição. E olhando a legislação, olhando essa lei, o corpo dessa lei como um todo, essa lei ela tem 22 artigos, a Lei 8668, em nenhum dos seus 22 artigos a lei trata da venda de direito de subscrição. Isso significa dizer que essa lei é omissa nesse ponto. E sendo omissa a lei nesse ponto, a gente precisa achar uma solução em todo o ordenamento jurídico. Vamos analisar uma outra lei. Essa lei que a gente tratou anteriormente, a 8668,
ela é uma lei específica dos fundos imobiliários. Mas como ela não traz a solução para o caso, vamos analisar uma lei que seja mais ampla, uma lei mais geral. E quando a lei específica não trata sobre o tema, nós temos que fazer uma integração do sistema com a lei mais geral. É assim que resolvemos as lacunas do sistema jurídico, é assim que fazemos uma integração do sistema jurídico, uma análise jurídica do caso. E aí nós vamos analisar aqui a Lei 11.033, 11033, de 21 de dezembro de 2004. E ela, em seu artigo 2º, ela vem dizer que o disposto no artigo 1º desta lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente e serão tributados às seguintes alíquotas. Inciso 1º, 20% no caso de day trade. Inciso 2º, 15% nas demais hipóteses. Ou seja, operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados serão tributados na alíquota de 20% em caso de day trade e 15% no caso de swing trade, ok? Então nós aqui vemos que as operações de bolsa de valores, que são realizadas em bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhados, serão tributados nessas alíquotas, 20% e 15%. Aí você pode me dizer, então o fundo imobiliário seria tributado em 15%, a alienação das cotas de fundo imobiliário seria tributado em 15%, já que é em bolsa de valores? Aí eu volto a dizer, não, porque existe uma lei específica que trata sobre a alienação das cotas de fundo imobiliário. Mas aquela lei lá é omissa sobre a alienação do direito de subscrição. E ela sendo omissa, nós vamos usar essa lei aqui, a Lei 11.033, que vem dizer que as operações que não são de day trade da Bolsa de Valores, ela vai ser tributada em 15% sobre o lucro. Então, nós vemos aqui de forma clara que, como ela não está tratando da cota, da alienação da cota, mas sim do direito de subscrição, ela não estaria, essa operação não estaria, não seria atingida, não estaria englobada pela Lei 8668, mas sim por essa Lei 11.033. E por essa razão eu concluo que o direito de subscrição que é vendido, que é alienado esse direito, o ganho de capital em cima disso, ele será tributado em 15%. Então, concluo que será tributado em 15% o lucro auferido na venda de direito de subscrição de fundo imobiliário. A alíquota correta seria 15% e não 20%. Se o investidor, de alguma forma, achar que pode ter problema, que a receita pode cair em cima e dizer, não, é 20%. Ele pode recolher em cima de 20%, porque a Receita Federal não vai achar ruim jamais que você pague mais tributo do que você deve. Tá correto? Então, se ele quiser tranquilidade, eu não quero problema para minha vida, até porque o direito de subscrição é tão baratinho, o meu ganho é tão pouco que o imposto devido seria tão pouco também, ele pague 20%. Agora, se ele quiser pagar 15%, tá aqui a fundamentação e a argumentação do porquê ele está pagando 15%. Eu entendo que o correto são 15% e eu não estou dizendo que é uma opinião aqui simplesmente de achismo, eu estou fundamentando, tá aqui com embasamento jurídico, 15%, tá ok? Essa é a razão de eu pensar que é 15%. Acrescento mais aqui, pessoal, o seguinte, eu acredito que exista também uma isenção
de imposto de renda quando existe uma alienação que no mês o ganho de capital, a alienação de direito de subscrição que no mês o valor total não supere R$35 mil. E quem vem dar essa alienação, quem vem dar essa isenção é a Lei 9250. A Lei 9250, em seu artigo 22, que trata da tributação do ganho de capital das pessoas físicas, ele diz o seguinte, olha o que essa lei fala. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário da alienação no mês em que está a se realizar seja igual ou inferior a, inciso 1º, R$20 mil no caso de alienação de ações negociadas no mercado balcão. Então veja, esse artigo ele diz que dá dá isenção de R$20 mil para ações. E no inciso 2º, ele diz R$35 mil nos demais casos. Ou seja, fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo valor não exceda R$35 mil. Alienação de bens e direitos. Estamos falando aqui de venda de direito de subscrição. Então se enquadra aqui, tá ok? É uma análise jurídica do tema. Se for para ser judicializado esse assunto, tem embasamento para que se ganhe essa causa. Porém, estou fazendo esse vídeo aqui para investidores. O valor é pequeno do ganho de capital em cima de alienação de direito de subscrição de fundo imobiliário. Eu acredito que não vale a pena ser uma ação judicial, ser uma questão judicializada, certo? Então recomendo que se pague o imposto em cima dos 15%, e a argumentação é aquela que eu falei anteriormente. Sobre essa questão da isenção que eu falei agora, sobre essa questão da isenção em cima dos R$35 mil, eu devo ressaltar aqui que a Receita Federal ela já se manifestou em cima de uma consulta que a Receita possibilita que consultas sejam realizadas pelo contribuinte, e a solução da consulta número 223 COSIT, onde o consultante perguntou se existiria a isenção de R$35 mil de ganho de capital na venda das cotas do FII, ok? Como a lei fala que seria R$20 mil de isenção em cima das ações e 35 nos demais casos, essa pessoa consultou e disse, espera aí, então são 20 mil, eu tenho isenção de vender até R$20 mil em ações por mês, e nos demais casos 35, então a venda de cotas de FII entraria nesses demais casos. Aí a Receita respondeu o seguinte, diante de todo o exposto, conclui-se que todo e qualquer ganho líquido auferido na alienação de cotas de fundo imobiliário por qualquer beneficiário sujeita-se à incidência do imposto de 20%, e que, no caso de venda de cotas de FII, as perdas incorridas, tal, não é o caso. Mas veja, ele diz que toda e qualquer lucro líquido na venda de cotas de fundo imobiliário seria tributado a 20% e não estaria sujeito a essa isenção do imposto de renda. Mas aí deixo claro aqui que essa consulta se referiu a ganho de cota, ganho de capital em cima da alienação de cota e não em cima de direito de subscrição, que são duas coisas completamente diferentes. Tá joia? Tinha que fazer essa ressalva aqui. Então, concluindo o vídeo, fechando por aqui toda essa análise, eu fiz uma análise, volto a repetir, uma análise jurídica, onde juridicamente eu entendo que a alíquota de imposto de renda que deve incidir sobre o ganho de capital da alienação de direito de subscrição de fundo imobiliário, a alíquota é de 15% e que existiria uma isenção quando esse ganho de capital é até R$35 mil. Isso é uma análise jurídica, porém é uma tese que seria para se discutir judicialmente, que eu não vejo que vale a pena
para o investidor. E como eu sei que eu estou falando aqui para investidores, eu penso que o ideal é recolher o tributo em cima de 15%, a alíquota em cima de 15% do lucro líquido. E se depois quiser a alíquota de 15% em cima do ganho de capital, se depois achar por bem, ajuizar uma ação e pedir de volta o dinheiro que pagou indevidamente. Valeu? Gostou do vídeo? Ficou grande, né? Mas eu tinha que fazer realmente esse vídeo de uma análise mais detalhada. Análise mais curtinha, já tem outro vídeo aqui no canal. Videozinho curto, simples e direto. Valeu? Até o próximo. Deixa o like, manda para os amigos. Um abraço. Manda para o teu contador também, se quiser. Valeu, até o próximo.